como você está? Eu sou o professor Daniel Sena. Estamos começando aqui um curso de Direito Constitucional. Um curso que vai ser muito importante para a sua vida. Um curso que na sua caminhada de concurseiro vai ser essencial para a sua preparação. Considerando que a disciplina de Direito Constitucional basicamente é cobrada em todos os concursos públicos. Então eu tenho a honra de estar sempre presente em sua preparação. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana compartilhar com você a minha experiência em concurso público e todo o conhecimento que eu tenho em Direito Constitucional direcionado para a sua prova. E aqui eu gostaria de deixar muito claro que essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso objetivo com você. Todo o conteúdo que é ministrado em nossas aulas, ele tem como objetivo muito claro, muito simples, de preparar você para o seu concurso público, para a sua prova. Então, nós não vamos aqui ficar enfeitando ou tentando demonstrar para você alto nível de conhecimento. Eu vou te dar o conhecimento que é necessário para que você passe no seu concurso público, que você gabarite Direito Constitucional. Esse é o meu compromisso com você. Para que a gente possa começar o nosso projeto, o nosso trabalho de estudo, eu gostaria de tecer algumas considerações iniciais aqui para que a sua preparação ela seja eficiente. O que eu tenho percebido? Eu tenho conversado com muitos alunos que às vezes estão estudando ali há 6 meses, 1 ano, já estão numa preparação longa e não conseguem passar em nenhum concurso público. Está certo que às vezes o cara faz poucas provas, mas mesmo assim a pessoa que estuda 1 ano para concurso público ela já tem que estar passando em vários concursos. Então, todo o direcionamento que eu quero dar para você agora tem como objetivo facilitar essa sua preparação, de forma que essa preparação seja correta, seja certa. E em Direito Constitucional, antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, algumas informações iniciais são muito importantes, principalmente diante da perspectiva que as bancas de concurso têm traçado para a nossa matéria ultimamente. Perfeito? Então aqui eu gostaria de compartilhar com você aqui 2 coisas muito importantes. Primeiramente, alguns conceitos iniciais que na preparação para concurso em Direito Constitucional eles são indispensáveis para a sua prova. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: qual que é o nosso objeto de estudo? O que eu estudo em Direito Constitucional? Perfeito, a disciplina de Direito. Mas qual disciplina? Qual que é o objeto? Que norma, que espécie normativa será o nosso alvo de conhecimento aqui? Então, nosso objetivo aqui é estudar a Constituição Federal. Talvez você não é da área do direito, você começou a estudar agora e você vê nessas disciplinas jurídicas assim um grande desafio. Fala assim, pô Daniel, já ouvi falar dessa tal de Constituição Federal, mas o que é isso? Cara, Constituição Federal ela é simplesmente a norma mais importante do direito brasileiro. A Constituição Federal ela é quem vai dar todos os parâmetros para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Se eu pudesse vislumbrar uma pirâmide hierárquica com todas as normas do direito brasileiro e a desenhasse desta forma aqui, sendo que em cima, no topo, você tivesse a norma mais importante, ela seria a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é a mãe de todas as normas. Abaixo dela, nós temos as demais normas, as demais espécies normativas infraconstitucionais, ou seja, normas que estão abaixo da Constituição, como por exemplo as leis, as medidas provisórias, os decretos legislativos. Nós temos ainda aquelas normas secundárias, que são as portarias, Nós temos aí, por exemplo, uma instrução normativa, várias outras espécies normativas que regulam a nossa vida e que, vez ou outra, você vai se deparar no seu dia a dia. O mais importante é que tudo que está abaixo da Constituição tem um dever de obrigatoriedade com o texto constitucional, tem um dever de hierarquia. A Constituição Federal, ela determina os parâmetros que devem ser seguidos. Então você está estudando simplesmente a norma mais importante no direito brasileiro. Talvez você perguntasse assim, pô Daniel, mas o que a Constituição Federal tem de especial? O que a Constituição Federal tem que a torna a norma mais importante do direito brasileiro? Então a Constituição Federal, ela vai ter, dentro do seu contexto, uma primeira abordagem muito importante, os chamados princípios. Os princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais são valores, são elementos que vão direcionar o restante do texto constitucional. Princípios que estão geralmente ali no início do texto constitucional, mas também podem estar no próprio desenvolvimento do texto. Princípios que são implícitos, outros estão expressos no texto.
tá? Os princípios constitucionais tornam a Constituição algo importante. Além desses princípios, o que torna a Constituição importante é o conjunto de direitos e garantias estabelecidos aí no texto constitucional. Direitos e garantias que nós chamamos de fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é uma construção fruto dos direitos humanos produzidos em âmbito mundial e que, quando internalizados aí no texto constitucional, passam a adotar esta nomenclatura de direitos e garantias fundamentais. É por isso que a Constituição é muito importante, porque ela vai trazer um conjunto de direitos essenciais à sobrevivência humana. Não só por isso, mas também porque a Constituição ela organiza o Estado, tanto sob a perspectiva política, quanto sob a perspectiva funcional, dividindo aí o Estado em suas funções e seus poderes, no que tange a organização que vai permitir a gerência, a governabilidade do Estado brasileiro. É por esses e outros motivos que a Constituição Federal ela é a norma mais importante do direito brasileiro. Daí a sua importância dentro do ordenamento jurídico e a sua importância em nosso estudo. Tranquilo? Não adianta você pegar qualquer Constituição. Às vezes você tem aí na sua casa uma Constituição que você ganhou do seu avô, na época que a Constituição foi promulgada, lá em 1988. E aí você está estudando ela porque você tem muito carinho, muito amor por ela, e fala assim, pô, vai dar sorte. Foi meu avô que me deu. Filho, largue essa Constituição no museu, coloque essa Constituição num quadrinho aí na sua sala para você lembrar do seu avô e chorar, mas ela não serve para você passar em concurso público. Para você passar em concurso público é necessário fazer uma leitura constante de um texto constitucional atualizado. Texto constitucional atualizado é aquele texto que depois de vários anos sofreu várias transformações, que é o texto que hoje nós utilizamos em nosso estudo. Nós estamos utilizando aí um texto no seu material atualizado até a última emenda constitucional. Ou seja, nós temos aí um texto super atualizado. Esse é o texto constitucional que você tem que utilizar na sua preparação. Se você utilizar um texto, por exemplo, de 4 meses, 5 meses, 1 ano atrás, você já vai se deparar com um texto desatualizado, considerando as recentes transformações que a Constituição Federal tem passado. Então essa é uma observação muito importante no seu estudo. Sempre utilize o material atualizado. Perfeito? Poxa, acabei de ver aqui então nosso objeto de estudo principal, a Constituição Federal. Vimos as razões da sua importância. Aí você pode, pô, Daniel, quer dizer que se eu só ler a Constituição Federal, eu vou conseguir a minha aprovação, o meu conhecimento em direito constitucional suficiente para qualquer concurso público? Não vai. Você me desculpa, mas só lendo a Constituição Federal você não está preparado para as exigências das bancas de concurso público hoje. Eu diria que saber o texto constitucional é uma prioridade, tipo assim, única, é uma prioridade zero, é aquilo que você tem que fazer primeiro e com muita intensidade. Pois entre 70% e 100% das questões de prova, dependendo da banca que você esteja estudando, elas vão se centralizar no texto da Constituição, perfeito. Mas os concursos hoje estão passando por transformações. E as bancas mais modernas, mais organizadas, as maiores bancas, elas não trabalham apenas com o texto constitucional. Elas costumam trabalhar com outros elementos que também vão te fornecer conhecimento. E um elemento muito importante que nós precisamos estudar também e que vai ser útil na nossa preparação é a chamada jurisprudência. Daniel, jurisprudência? O que é isso? Olha só que legal. Eu falei para você que a Constituição Federal ela é a espécie normativa mais importante do direito brasileiro. Se ela é mais importante, ela não pode, por ser algo importante, ficar solta por aí livre, dando aí a liberdade para as pessoas seguirem ou não ela. Não, ela é uma norma cogente, ela é uma norma que obriga as pessoas a seguirem, a se comportarem segundo seus preceitos. Se ela é tão importante, é necessário que alguém a proteja. A própria Constituição Federal elegeu um órgão. Esse órgão é um órgão de cúpula do Poder Judiciário que vai realizar a chamada proteção do texto constitucional. Este órgão é o STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele protege o texto constitucional e, além de proteger, ele consegue trazer para nós
que obedecemos à Constituição, interpretações corretas sobre o seu segmento. Todas as vezes que um órgão do Poder Judiciário interpreta uma norma, nós chamamos isso de jurisprudência. A jurisprudência, então, é a interpretação mais recorrente de uma norma. Se eu estou estudando a Constituição Federal, logo eu preciso de uma interpretação da Constituição Federal. E aí é onde entra a jurisprudência do STF. A jurisprudência do STF é o pensamento do tribunal que nos interessa em direito constitucional. O STF, como guardião da Constituição Federal, também realiza sua interpretação. Por realizar sua interpretação, ele traz alguns ensinamentos muito importantes e costumam ser cobrados em prova. Você tem que ter muito cuidado com a jurisprudência, porque ela vai se alterando ao longo do tempo. Tendo em vista que o pensamento do tribunal não é algo rígido, ele é algo que amadurece, ele é algo que passa por modificações, se necessárias. Um outro detalhe que você tem que ficar muito atento é que, às vezes, a jurisprudência do STF chega a ser contrária àquilo que está previsto, que está escrito no texto constitucional. E aí nós temos um grande desafio para a sua prova. Qual que é? Na sua prova, é possível que caia uma questão assim: segundo o texto constitucional. Beleza, você gravou o texto constitucional, você vai lá e acerta. Mas é possível que na sua prova apareça assim: segundo a jurisprudência do STF. E se aparecer isso, é importantíssimo que você saiba o que o STF pensa. Para isso, nós vamos trazer para você aí o pensamento mais atualizado do Supremo Tribunal Federal. Nossa, Daniel, eu tenho que estudar tudo isso? Eu tenho que ler a Constituição e eu tenho que saber o pensamento do STF? Sim. Caraca, é muita coisa. Calma, não acabou não. Não é só isso. Existe outra fonte de conhecimento muito importante na sua preparação, que eu também vou trazer para você em nossas aulas e em nosso material que você já tem em casa, que é a chamada doutrina. O que é a doutrina? A doutrina, ela é o pensamento produzido pelos estudiosos do direito, pessoas que se dedicam a estudar a Constituição Federal. Eles se debruçam sobre o texto e ficam produzindo conhecimento o tempo todo. Enquanto eu e você estamos aqui conversando, alguém está em seu laboratório pesquisando mais informações sobre o texto constitucional. Ele vai escrever pequenos livrinhos de 2.000 páginas e que vão trazer informações muito importantes e que essas informações serão cobradas em prova. Caraca, Daniel, e agora? Eu vou ter que ler um livro de 2.000 páginas? Claro que não, meu bisonhão. É claro que não. Você não precisa comprar livro, você não precisa ler nenhum livro de direito constitucional para se preparar para uma prova de concurso, neste nível que nós estamos preparando você. É claro que alguns níveis de concurso exigem mais do aluno, mas não nesse que você está se preparando. Esse aqui você precisa ler o nosso material. Você lendo o nosso material, lá você vai ter todo o conhecimento da Constituição Federal que eu preciso que você saiba, toda a jurisprudência atualizada e necessária para a sua prova, e todo o conhecimento da doutrina que eu coletei de diversas obras de diversos doutrinadores e que são a doutrina necessária para que você esteja preparado para a sua prova. Então, olha só. Eu quero que você tenha comigo e com toda a equipe Alfa uma relação de confiança. E eu estou dizendo para você, restrinja o seu estudo à leitura do nosso material, a leitura do texto da Constituição Federal, a leitura da jurisprudência da doutrina que eu coloquei para você. Mas, Daniel, quer dizer que eu tenho que ver tudo isso aqui e tudo isso que você está falando que eu tenho que estudar está neste material? Sim, está neste material. Neste material você tem nas suas mãos, nas nossas aulas, que você vai assistir. Caraca, que maravilha! Mas como eu vou estudar isso? Como que eu vou ter o melhor aproveitamento sobre todo este conhecimento, sobre todo esse material? Para isso, eu também coloquei como tópico que eu gostaria de compartilhar com você uma metodologia de estudo. É uma sugestão, uma proposta que eu quero te dar, aplicável à minha disciplina de Direito Constitucional, mas que certamente você poderá adaptar a outras disciplinas de Direito, ou mesmo disciplinas que não são de direito, porque a base, o raciocínio, a filosofia do estudo para concurso é muito simples, ela é muito básica, né? E uma primeira coisa que eu gostaria muito que você guardasse aí na sua mente, no seu coração, é essa seguinte frase que eu quero te passar. O que se busca quando se estuda para concurso público? Se busca perfeição, pois é isso
que as bancas exigem de você: perfeição. Perfeição em conhecimento, perfeição em conseguir responder às questões de prova. A cada dia o nível das provas sobe mais, a cada dia as pessoas estão mais preparadas e a cada dia as provas fiquem mais difíceis, exigindo de você uma melhor preparação. Busque sempre então a perfeição. Daniel, mas eu nunca vou ser perfeito. Eu sei, filho. Eu sei que você nunca vai ser perfeito, mas você pode buscar isso incessantemente. Você pode sempre buscar essa perfeição. Quanto mais perto você tiver dela, mais próximo você estará da sua aprovação. Mas Daniel, como que eu busco a perfeição, a excelência na preparação em concurso público? A perfeição se adquire pela repetição. Isso é algo que eu gostaria que ficasse gravado na sua mente, algo que eu quero dizer assim, no seu subconsciente, quero ficar gravado isso no seu coração. Na sua preparação para concurso, busque a perfeição pela repetição. É sobre esta base que eu quero que você norteie todo o seu estudo para concurso público, independente do tipo de prova que você vai fazer. Busque a perfeição repetindo sempre o mesmo estudo, o mesmo conteúdo. É só você prestar muito bem atenção. Tudo aquilo que você faz muito bem feito. Por exemplo, pô Daniel, eu dirijo muito bem. Por quê? Porque você dirige várias vezes, você repetiu várias vezes e você hoje faz isso de forma até inconsciente, você nem percebe. Caraca, Daniel, eu sou atleta, eu sou pintor, eu sou artista, eu sou professor. Perceba todas as suas virtudes que você exerce com excelência. Você vai entender que tudo que você faz com excelência, tudo que você faz com perfeição, foi o que você fez repetidas vezes, você repetiu muito. E essa repetição te levou a essa perfeição. Essa é a minha doutrina, essa é a minha filosofia de estudo. Foi assim que eu passei mais de 8 concursos públicos. Foi assim que eu me preparei, foi assim que eu conquistei os meus objetivos em concurso público, sempre buscando a perfeição pela repetição. A partir daqui, em termos bem práticos, como você vai nortear o seu estudo? Dentro de todo o planejamento estratégico que a gente sempre está disponibilizando para você no site da equipe Alfa, ou até mesmo aqui no site do Alfa Online, nosso planejamento de estudo, como coordenador online, o que nós sempre temos proposto para vocês? Quadros, organização de estudo. Tá, mas o que eu faço no meu momento de estudo? No seu momento de estudo, a minha sugestão ela vai partir de 3 vertentes. A primeira coisa que você tem que fazer no seu estudo para direito constitucional é ler a Constituição Federal. Quando eu falo ler a Constituição Federal, significa ler o texto puro. Pegar só aquele texto que está escrito na Constituição e ler ele. Ler ele, e como sugestão, sempre faça isso, que isso é muito produtivo. Leia no mínimo 3 vezes. Isso no seu momento de estudo. Leia no momento, você faz uma leitura espacial, tendo uma noção do que está escrito ali. Lê direto o texto. Uma segunda leitura, você vai fazer uma leitura de reconhecimento, identificando as possíveis questões de prova. Tipo aquelas coisas que eu sempre falo em aula, aquelas coisas que eu falo assim, pô, decora isso aqui, pô, olha, essa lista aqui é importante, olha, presta atenção, você vai mapear isso. Na sua terceira leitura, você vai se dedicar à memorização desses institutos que são indispensáveis à sua preparação. Essa é uma sugestão que eu te dou ao ler a Constituição Federal. 3 leituras sob essa ótica. A segunda coisa que você tem que fazer, também indispensável na sua preparação, você precisa ler os comentários. Daniel, o que são os comentários? Os comentários estão no seu caderno que você está anotando durante as aulas. Os comentários são a minha aula, ou seja, é tudo aquilo que não é o texto constitucional, mas está ligado a ele, como uma explicação que eu dou para você. Uma explicação que às vezes eu vou te trazer uma informação sobre a doutrina, eu vou te explicar um posicionamento da jurisprudência, eu vou interpretar um dispositivo constitucional. Esses são os comentários. Além de saber o texto constitucional de cor, você precisa saber os comentários. Algumas bancas se dedicam muito no questionamento de comentários de doutrina e jurisprudência em sua prova. E por último, para coroar a sua preparação, filho, ninguém mesmo passa em concurso sem fazer muito exercício. Então, você precisa fazer muitos exercícios. Exercícios direcionados ao seu concurso, à sua banca.
Se você está se dedicando para uma banca, faça exercício daquela banca. Se é ESAF, faça exercício da ESAF. Se é CESP, faça exercício do CESP. Se é Sesgran Rio, faça exercício da Sesgran Rio. Se é a Banca Saber, faz exercício da Saber. Cara, não me interessa. Existem trocentas bancas de concurso no Brasil que fazem os mais diversos concursos. Qualquer concurso você se prepara. Só que sempre faça exercício da banca para você entender o perfil, a forma de perguntar. Como é que é o estilo daquela banca na abordagem daquele conteúdo que você já conhece, que você já estudou. De uma banca para outra é possível você notar essas diferenças, que eu gostaria muito que você aprendesse elas fazendo os exercícios. Este é o tripé da preparação que eu considero eficiente. Ler a Constituição, ler os comentários, fazer exercício. Se você conseguir fazer isso sempre que você estiver estudando, no mínimo 3 vezes durante aquele momento de estudo, durante o seu horário de estudo, eu tenho certeza que a produtividade do seu conhecimento ela será potencializada de uma forma que você nunca imaginou. Muitas pessoas dizem assim, caraca, eu sempre saio de uma prova destruído, com a sensação de ter sido mal. E eu compartilho essa informação com você. A maioria dos concursos que eu já fiz mais de 50 concursos na minha vida, e a maioria desses concursos eu saí destruído na sensação de não ter passado. Mas teve uma época muito importante na minha vida, eu estava muito bem preparado, porque eu estudava muito. Eu estudava muito mesmo, eu estava muito bem preparado. Em que eu experimentei uma sensação que foi muito bacana. Foram 2 vezes que isso aconteceu. Uma vez foi quando eu fiz um concurso em 2004 para a Procuradoria do Distrito Federal. Eu fiz a prova muito rápida, eu estava muito bem preparado, eu saí da prova sorrindo, eu não tinha visto gabarito, não tinha visto nada. Eu falei assim, caraca, velho, eu passei. Eu tenho certeza que eu passei nesse concurso. E quando eu cheguei em casa, que saiu o gabarito no outro dia, eu fui conferir, e realmente eu tinha feito uma pontuação muito alta, se não me engano foi 98 de 120 questões do CESP. Quem sabe a prova do CESP, 120 questões, sabe que 98 é uma nota muito boa. Eu não tenho certeza, mas acho que foi 98. Eu sei que foi uma pontuação suficiente para passar. Fui nomeado nesse concurso, não assumi. Mas a sensação de sair da prova, sabendo que fez uma boa prova, é muito legal. Isso aconteceu uma segunda vez comigo, quando eu fiz o exame de ordem. Então, quando eu me preparava para a OAB, logo ao sair da faculdade, eu também fui para o exame de ordem, para a segunda fase, mais precisamente, que era Direito do Trabalho. Eu tinha estudado tanto Direito do Trabalho, eu estava tão afiado, eu tinha tanto controle, tanto domínio sobre a matéria, que eu saí da prova e falei assim, caraca, velho, eu passei. Eu só não sei se eu tinha tirado 10 ou 9,5, que foi exatamente aquilo que eu tinha expectativa, porque eu sabia tudo. Tinha perguntas subjetivas, tinha peça, eu sabia o que eles queriam saber. Eu sabia a informação, estava na minha cabeça, cara, isso é muito maravilhoso, isso é muito importante. O que eu vejo os alunos sofrerem hoje na preparação para concurso? Eles chegam na hora da prova, eles leem a pergunta da prova, eles têm uma noção do conteúdo, eles já estudaram aqui, eles falam, caraca, o Daniel falou aquilo em sala de aula, mas ele não lembra da resposta, ele fica com dúvida. Você sabe por que você tem dúvida em questões de prova? É porque você não fez repetição suficiente. Você não repetiu aquele conhecimento uma quantidade de vezes suficiente para você memorizá-lo. Então, fica a minha dica para você. Nós estamos começando agora esse curso muito legal de Direito Constitucional. Se você fizer isso que eu sugeri, eu te garanto, a sua aprovação vai vir muito antes do que você imaginava. Daniel, não gosto de estudar do seu jeito. O problema é teu, cara. Sabe o que eu quero? Que você passe no concurso público. Eu quero que você mude de vida. A forma como você vai estudar, isso você pode fazer da forma que for melhor para você. Essa aqui é só uma sugestão com base naquela experiência que eu tenho, que eu já compartilhei várias vezes aí com vocês. Então fica a sugestão, fica aqui essa parte inicial de Direito Constitucional. Já pega o seu material, pega sua caneta, pega seu caderno, porque a partir de agora, até o fim desse curso, é Direito Constitucional na veia, muito conhecimento, muito exercício, muita informação. E para você que quer mudar de vida, fique com a gente, pois a sua preparação vai ser excepcional. E eu tenho certeza que ao final desse curso você estará muito bem preparado em Direito Constitucional. Fé, força, rumo à aprovação.